Uningá, que o futuro é aqui. Unidade 1, a gente vai discutir a última parte agora com questões ligadas à decisão financeira. Olhando aqui o desenho mais de perto, a gente vai discutir primeiro questões de investimento. Então, o ativo significa como a empresa vai investir o dinheiro dela, levando em conta duas questões, retorno e risco. Então, tudo que a empresa investe, eu preciso garantir que eu vou ter algum tipo de retorno por isso, senão não vou montar nenhuma empresa. Mas toda vez que a empresa faz algum tipo de investimento, tem que pensar em risco. Qual que é a minha regra geral para retorno e risco? De modo geral, quanto mais risco você corre, eu tenho que pensar em ganhar mais. O retorno sempre pode ser pensado como um prêmio pelo risco que você vai ter. Muito retorno, muito risco. Pouco retorno, baixo risco. Pensando em ativo, como é que isso funciona em termos de balanço patrimonial? De modo geral, as contas do ativo circulante são contas menos arriscadas. Pensa na conta caixa. Qual o risco que a empresa corre de perder o dinheiro em caixa? Risco zero. O dinheiro está ali, não vou perder aquele dinheiro nunca. Eu posso gastar, mas nunca perder. Se eu começo a pensar em contas mais embaixo, venda a prazo. A venda a prazo, você compara com caixa. Eu posso ganhar vendendo a prazo? Posso. Eu ganho juros. Eu vendo o produto e ganho o lucro da venda. Mas eu posso perder um pouco mais. Eu posso vender para alguém que não me paga. Então, caixa e venda a prazo. Caixa, risco zero, ganho zero. Venda a prazo, eu ganho mais que caixa, mas posso perder também dinheiro. Estoque, mais ainda. Mais risco e mais ganho e assim vai. Então, em termos de balanço patrimonial e ativo, as contas mais acima do balanço têm um risco de você perder menor, mas o retorno também um pouco mais baixo. Passivo é quase a mesma coisa. As contas de passivos circulantes são contas mais baratas de você pagar. Então tem um custo mais baixo, mas um risco maior, porque você tem que pagar essa conta num prazo um pouco mais curto. Prazo curto, eu posso não conseguir pagar no prazo combinado com o meu cliente, um banco, alguém que vendeu a prazo para mim, e vou pagar juros. Uma conta a longo prazo, o empréstimo a longo prazo é um pouco diferente. Eu pago um pouco mais, de modo geral, que o risco que eu tenho para o meu banco é um pouco mais alto, mas eu pago menos por mês. Pagando menos por mês, eu tenho um risco um pouco mais baixo. Então, investimentos e financiamentos. Qual a ideia básica dos dois? De modo geral, o passivo envolve custos, o ativo envolve retorno. Então, a empresa sempre precisa buscar que os ativos rendam mais que os passivos, retorno maior que o custo. Quando isso acontece, eu consigo então criar valor para o acionista. Do contrário, a empresa vai destruir valor. Se os meus ativos nunca conseguem superar os passivos, a empresa com o tempo vai se deteriorando em termos patrimoniais de resultado. Nenhum negócio consegue sobreviver com essa situação por muito tempo, ou no prejuízo. A empresa vive para ter lucro. Ela produz e vende e comercializa e paga as contas, mas sempre pensando em ter lucro. Isso é uma empresa privada com fins lucrativos, tá? Essa é a ideia básica nesse momento. Ela vive para ter lucro, tá? Depois, eu discuto essas questões em termos de risco econômico, que é a possibilidade do negócio não dar certo, eu não conseguir vender o produto como eu queria, ou porque saiu de moda, ou porque ninguém gostou, ou porque alguém fez uma coisa melhor que a minha, ou de risco, lá do outro lado, risco financeiro, que é você não conseguir pagar suas contas em dia, e por não conseguir pagar suas contas em dia, fica uma empresa insolvente, ok? Empresa insolvente pode gerar falência, você não consegue pagar suas contas em dia, e as contas aumentam, e aumentam mais que os investimentos, porque a taxa é maior de juros, e você fica uma bola de neve. Não pago hoje, não consigo comprar mais nada a prazo, não consigo vender, não chega mais dinheiro para a minha empresa, as contas que já não foram pagas não vão ser pagas de novo e vira um círculo vicioso para ruim, tá? Depois eu vou pensar em termos de decisões, que é a parte prática de investimentos e de financiamentos. Então, como a empresa garante que os ativos deem lucro? Esse é um ponto fundamental. De novo, quanto eu invisto em caixa,
quanto eu compro de máquina, quanto eu compro de ativo imobilizado. São questões que você vai decidir caso a caso e para cada setor muda um pouco. Pense em uma coisa comigo. Se eu pensar numa fábrica, a fábrica demanda muito mais investimentos em ativo permanente, em máquina, em equipamento, em bens móveis. Alguém que presta um serviço, uma consultoria, ela investe muito menos em imobilizado, que vai comprar só uma máquina, alugar um escritório e começa a trabalhar, porque o ativo principal é a pessoa que vai prestar a consultoria. A mesma coisa o passivo. Como que a empresa garante um passivo barato? Ou o mais barato possível, sem correr tanto risco de não conseguir pagar essa conta em dia? Eu vou usar mais passivos circulantes, vou usar mais passivos de longo prazo, para tentar equilibrar os passivos exigíveis e levar em conta o meu caixa, para sempre garantir que eu consigo pagar as contas que eu devo para o banco em dia e não pagar mais juros. E também a parte do patrimônio líquido. Então, se eu tenho alguns passivos, quanto eu vou colocar de dinheiro próprio? Quanto eu posso colocar de capital próprio? Do meu capital ou capital social? Vale a pena você ter mais um sócio para levantar mais dinheiro? Então, abro meu capital, vendo uma parte para outro, pego mais capital próprio, não uso dinheiro de banco para você fazer suas compras, ou faço uma outra configuração para ter um passivo barato. Eu tenho que garantir isso para o negócio. Então, ativo rende, passivo custa. Rendimento precisa ser sempre maior que o meu custo. Depois, uma coisa para você pensar é a ideia da maturidade dos ativos e dos passivos. O que significa isso? É você, quando investe em um ativo de longo prazo, vou comprar uma máquina que custa R$1 milhão. Vou pagar essa máquina em 20 anos. Então, eu preciso garantir que essa máquina comece a gerar dinheiro para a empresa antes das contas começarem a vencer. Isso é maturidade de ativo e passivo. Se eu faço um financiamento de longo prazo e invisto em curto, é ótimo, porque eu vou ganhar dinheiro antes de pagar. Isso é o ideal, levando em conta risco, retorno e ganho. Mas o contrário é ruim. Se eu invisto no longo prazo, mas tenho que pagar curto, eu não vou conseguir pagar essa conta em dia, porque meu ativo é de longo prazo. Ele vai gerar dinheiro depois da conta vencer. Como é que eu vou equilibrar isso? É uma dúvida que você tem que trabalhar cada caso. De novo, nós estamos vendo aqui a formulação geral, a regra geral, o conceito geral. Vocês precisam pegar o conceito geral e aplicar em cada caso. Todo mundo tem que ter a competência e a compreensão de fazer essa mudança do livro para a prática. Senão, alguma coisa ficou errada, tá? Depois, um pouco sobre análise financeira. Nós vimos que a decisão financeira é do gestor. Ela tem que ter uma base de informações sólida. Informações com base sólida, o risco da errada é menor. Decisões com base de informações erradas, o risco é maior. Então, como é que eu garanto isso para a empresa? Primeiro ponto, vou avaliar em termos minuciosos e críticos os meus dados financeiros. Pense em indicadores financeiros. Qual que é a função principal de um índice? O índice indica alguma coisa para a empresa. Vou indicar uma situação boa ou uma situação ruim. Então, eu preciso ter a capacidade de avaliar aquela resposta, uma liquidez corrente igual a 2. O que significa esse número? Eu consigo pagar as minhas contas com sobra. Isso é bom ou ruim para o meu negócio? Para o meu setor, 2 é um bom ou um mau número? É adequado ou muito baixo? Eu vou avaliar essas questões todas. Depois eu vou avaliar as condições do negócio internas. Então, os meus custos, os meus investimentos em máquinas. Por exemplo, eu tenho um programa de expansão grandioso. Quero vender 30% a mais nos próximos 3 meses. Eu tenho que comprar mais máquinas. Quanto isso vai custar para a minha empresa? Uma máquina nova. Como é que eu vou pagar isso? Vou pagar a prazo ou vou pagar à vista? Se eu pago à vista, como é que está meu caixa para bancar isso? Então eu vou avaliar situações de dentro e depois de fora. Questões de variáveis externas ao negócio que às vezes eu não consigo controlar. Inflação, quanto o país cresce, taxa de juros, concorrência, e aí vai. Então, eu tenho que avaliar tudo esse conjunto de dados e informações de modo crítico, compreender o que significa isso para o negócio e depois decidir.
com um certo nível de risco, mas sempre pensando em criar algum tipo de valor para o acionista. Senão, tudo que eu fiz não vai ser, ou vai estar errado. Mais uma. Também temos que pensar em questões não financeiras. Por exemplo, o que a empresa faz? Ela vende o quê? Ela vende um produto ou vende um serviço? Se vende um produto, ele tem uma perspectiva boa ou ruim ao longo dos anos. Exemplo, vender combustível fóssil. Tem uma demanda futura alta ou uma demanda futura baixa. Ou ao contrário, vender energia renovável e limpa. Tem uma boa perspectiva ou uma perspectiva ruim. Depois, quem são os donos do negócio? São donos capacitados ou não? Quando você pensa em startup e você vai buscar algum tipo de investidor anjo, essa pessoa vai avaliar, além do negócio em si, quem toca o negócio. Dependendo de quem toca o negócio, você tem mais perspectiva ou menos. Quanto mais as pessoas conhecem o negócio, menos risco você vai ter. Depois, qual tecnologia que você usa? Avançada ou não tão avançada assim? Intensiva ou extensiva? É fácil você reproduzir ou não? Eu faço uma coisa que ninguém faz ou que todo mundo faz? Depois, como é que eu vou investir? Eu tenho a intenção de expandir o negócio ou ficar como eu estou? Se expandir, eu vou comprar concorrente para expandir mais rápido, só que demanda mais dinheiro, ou vou abrir lojas próprias um pouco mais devagar para gastar um pouco menos. E depois, como é que eu vou financiar isso tudo? Dinheiro de terceiros, BNDES, capital próprio, se for uma empresa SA, novas ações, aumentar o capital dos sócios, reinvestir lucros e assim por diante. Essa empresa tem lucro? Se você pensa em investimento ou em investidor, ninguém investe em empresa que não tem lucro ou que não tenha perspectiva de ter lucro, porque senão a empresa vai fechar. Empresa só com prejuízo, ela ou melhora os seus dados ou fecha. Ninguém sobrevive só no prejuízo. Eu tenho risco de insolvência, eu consigo pagar as minhas contas em dia, eu tenho caixa para pagar as minhas contas em dia, eu tenho estoque para vender, para receber e pagar as minhas contas em dia, a minha venda a prazo é sólida ou é um crédito podre? Não vou receber nunca, porque o cliente não vai pagar e já faliu também junto comigo. Que tipo de público que você atende? Um público que é mais avesso à mudança ou gosta mais de mudança? Que paga mais caro ou não paga mais caro? Que enxerga no que você faz algum tipo de valor ou não? Você vende uma commodity que você briga por preço. Quem são seus concorrentes? Eu tenho uma concorrência muito grande, farmácia, pet shop. É fácil de você entrar e montar um negócio, uma concorrência muito complicada, um laboratório de remédio, por exemplo, que demanda muito investimento e não é fácil você montar a questão das pesquisas envolvidas. E depois, na última parte, somando tudo isso aqui que vocês viram agora, você consegue ter uma empresa que gera valor para o acionista ou não? Ou vai só remunerar como se fosse a poupança, por exemplo, que seria péssimo para o negócio. Depois, último caso, tudo isso tem que levar à geração de valor, senão tudo fica errado. Qual é a ideia básica que você deve entender aqui? Primeiro ponto é decisão. A decisão tem que ser tomada sempre na perspectiva de não errar, ou de reduzir ao máximo esse risco. Se isso acontece, eu tenho parte 2, que é a avaliação disso tudo. Vou avaliar se os riscos são altos ou se são baixos. Se o potencial de valor é alto ou se o potencial de valor é baixo. E depois, se isso é correto, eu tenho uma empresa que é perene, que vai ficar no mercado por muito tempo e é sustentável, uma empresa lucrativa que só gera valor para o acionista. No fim das contas, aqui, uma ideia de fluxograma, eu penso que nós, que somos gestores financeiros, temos que pensar na decisão financeira correta, de curto prazo, longo prazo, investimento, financiamento, não sei, ou capital de giro. Tenho que pensar qual que é o risco envolvido no negócio, é um alto risco, eu tenho que ter um alto retorno, um risco baixo, um retorno vai ser mais baixo, e pensar em como é que eu vou criar valor para o acionista. Para você medir isso, pense numa empresa SA, no valor da ação dessa empresa. Quanto mais a ação sobe, o dono dessa ação fica mais rico. Quanto mais essa ação cai,
o dono dessa ação fica um pouco mais pobre. Então, qual que é a ideia? Que a gestão da empresa sempre trabalhe com uma ação que ao longo do tempo fique mais alta. E mais alta de modo perene e sustentável. Não vale a pena você aumentar muito hoje e cair amanhã por uma ação mal decidida. No fim, de novo, vemos aqui questões gerais, conceitos gerais. Todo mundo tem que entender como cada conceito geral é aplicado na prática para resolver um problema complexo. A ideia básica é essa. Com o tempo, leiam o material, assistam os vídeos e bons estudos.